Existe um tipo de pensamento que não te ajuda a decidir, não te ajuda a agir e não te ajuda a viver. Ele te paralisa. Ele te prende. Ele te prende não porque é complexo, mas porque é repetitivo. Você já deve ter sentido isso. Uma dúvida que gira na mente como um animal enjaulado. Um pensamento que não chega a lugar nenhum. Uma decisão que você sabe que precisa tomar, mas que sua cabeça insiste em complicar. Você pensa demais, analisa demais, imagina demais e age de menos. E o pior é que a dúvida não diminui. Ela cresce. Ela te consome. Ela te enfraquece. O excesso de pensamento é uma forma silenciosa de autossabotagem. E há um momento em que você percebe que não está mais raciocinando. Está se afogando dentro da própria mente. Cada alternativa parece arriscada. Cada caminho parece errado. Cada possibilidade parece pesada. O homem comum chama isso de ansiedade. Os estoicos chamavam isso de confusão mental. Marco Aurélio enfrentou isso diariamente. Governando um império, liderando exércitos, sendo traído, sendo pressionado, sendo observado, ele aprendeu uma técnica simples e brutal para sair da dúvida e entrar imediatamente em ação. Uma técnica usada em batalhas, crises e decisões impossíveis. Seja bem-vindo ao ímpeto estoico. Aqui você aprende a matar a dúvida na raiz. Aqui você aprende a pensar menos e agir mais. Aqui você aprende a silenciar a mente para recuperar poder. Se você está cansado de ficar preso dentro da sua própria cabeça, escreva agora nos comentários. Eu escolho ação. E agora vamos direto ao que importa. A primeira coisa que você precisa entender é que seu problema não é falta de clareza. É excesso de pensamento. Sua mente pensa demais, porque tem medo de sentir. Ela tenta antecipar riscos, tenta prever cenários, tenta evitar dor, tenta garantir segurança absoluta. Pensar demais é reflexo de medo. Quando você teme errar, você pensa. Quando você teme perder, você pensa. Quando você teme julgamento, você pensa. Quando teme fracassar, pensa ainda mais. O excesso de pensamento é a armadura dos inseguros, mas essa armadura pesa tanto que impede o movimento. Marco Aurélio dizia que a mente deve ser como um guerreiro, rápida para avaliar, firme para decidir e calma para agir. O homem que pensa demais nunca chega à decisão porque está preso dentro de um campo de batalha mental. Ele luta contra fantasmas. Ele luta contra possibilidades. Ele luta contra expectativas. E quando finalmente escolhe, já perdeu tempo, energia e poder. A dúvida mata mais sonhos do que qualquer dificuldade real. O primeiro movimento estoico para sair disso é brutalmente simples. Separe os fatos da história que você está contando. Marco Aurélio fazia isso sempre. Ele pegava a situação e descrevia como se fosse uma pedra na mão. Sem emoção. Sem opinião. Sem imaginação. Sem exagero. Ele dizia: diga a si mesmo o que é e nada mais. Você está esperando uma resposta? Isso é um fato. Você está inventando 10 cenários diferentes sobre o que pode acontecer. Isso é história. Você está adiando uma ação? Fato. Você está criando justificativas internas para não fazer? História. Quando você separa o que está acontecendo do que sua mente está projetando, 70% da dúvida desaparece. Porque a dúvida está na projeção, não no fato. A dúvida é criada. Não é real. Ela nasce do excesso de interpretação. E quando você corta a interpretação, sobra apenas o que precisa ser feito. O segundo movimento é ainda mais poderoso. Pergunte qual ação você faria se não estivesse com medo. Marco Aurélio usava essa técnica para decisões militares, políticas e pessoais. Ele perguntava: o que a razão faria se o medo estivesse mudo? Essa é a pergunta que quebra a paralisia mental. Porque a dúvida não vem da dificuldade da ação. Vem da emoção associada a ela. Você sabe qual é a ação certa. Sempre soube. Mas a emoção te impede. O medo do resultado te bloqueia. O desconforto te paralisa. A dúvida é apenas o sintoma dessa batalha interna.
Quando você pergunta, o que eu faria sem medo? Você acessa a resposta pura, limpa, lógica, racional. A resposta que sempre esteve lá. E é essa resposta que deve guiar sua vida, não a que nasce da insegurança, do cansaço, da ansiedade ou da opinião dos outros. A resposta racional é sempre mais simples do que você imagina, e quando você vê essa resposta, sua dúvida cai por terra. O terceiro movimento é o que realmente destrói a procrastinação mental. Haja imediatamente sobre a menor parte da ação. Marco Aurélio dizia que qualquer tarefa pode ser dividida em pequenos atos que se tornam fáceis de executar. Ele sabia que a dúvida só existe antes do movimento. Depois que você começa, a mente muda de estado. Ela para de imaginar e passa a atuar. Ela para de girar e passa a direcionar. O pensamento excessivo só vive na inércia. Ele não sobrevive na ação. Um passo mínimo quebra o ciclo mental. Uma ligação, um e-mail, um rascunho, um começo, um movimento. A dúvida não aguenta a presença da ação. Ela evapora. Ela se dissolve. Porque a ação mostra ao cérebro que não existe ameaça real, que nada desabou, que nada explodiu, que nada exigia tanto drama. A mente aprende com movimento, não com teorias, e existe uma quarta verdade brutal. Decidir rápido e corrigir depois é sempre mais eficiente do que pensar demais e não agir. Marco Aurélio governava um império. Ele não tinha o luxo de ficar preso em dilemas infinitos. Ele tomava decisões baseadas em razão, não em sensação, e corrigia o curso se necessário. Esse é o verdadeiro poder masculino. Ajustar em movimento, corrigir no caminho, refinar enquanto avança, porque o perfeccionismo é a forma mais elegante de preguiça mental. E a dúvida é a máscara mais educada do medo. Você quer saber por que você pensa tanto? Porque pensar é confortável. Pensar é seguro. Pensar te protege da possibilidade de falhar. Pensar te protege da necessidade de agir. Pensar te dá a ilusão de controle. Mas é só ilusão. Nenhuma vida muda pelo excesso de pensamento. Toda vida muda pela coragem do primeiro passo. E agora uma verdade estoica que poucos homens têm coragem de encarar. Pensar demais é falta de confiança em si mesmo. Não é inteligência, não é prudência, não é profundidade, é insegurança. O homem que confia em si decide. O homem que confia em si, age. O homem que confia em si assume riscos calculados. O homem que confia em si não negocia com o medo. Ele o supera. A dúvida constante é um sinal de que você está abandonando o próprio poder. É um sinal de que você não está ouvindo sua razão. É um sinal de que você está preso em emoções que não reconhece. Quando você recupera confiança na sua capacidade de enfrentar o que vier, a dúvida morre sozinha. E aqui vai a parte mais forte deste vídeo. A mente só te domina quando você tenta dialogar com ela. Você pensa, argumenta, tenta racionalizar, tenta prever, tenta convencer. Isso é conversa interna. E conversa interna é combustível para a dúvida. Marco Aurélio não debatia com a própria mente. Ele dava ordem. Ele dizia, faça. Ele dizia, continue. Ele dizia, avance. A mente é como um cavalo selvagem. Se você tenta discutir, ela te derruba. Se você segura firme as rédeas, ela obedece. O homem moderno perdeu essa firmeza. Ele conversa demais com seus pensamentos, debate demais com suas emoções, questiona demais seus impulsos. E por isso se enfraquece. Porque toda vez que você discute com sua mente, você dá a ela autoridade. A mente emocional só perde força quando você escolhe agir acima dela. Agora escute isso com calma. O caos externo não te paralisa. O caos interno, sim. Marco Aurélio viveu em guerra, traição, epidemias e crises políticas. Ele enfrentou tudo isso com uma mente lúcida porque tinha uma técnica simples: separar a emoção do dever. Ele perguntava a si mesmo: isso é algo que preciso sentir ou algo que preciso fazer? Essa pergunta reorganiza a mente em segundos. Porque a dúvida só existe quando você mistura as duas coisas.
A maioria dos homens se perde porque tenta sentir antes de agir. Tenta sentir confiança, tenta sentir motivação, tenta sentir prontidão. Mas a confiança vem depois da ação. A motivação vem depois do movimento. A prontidão vem depois do começo. O homem que tenta sentir antes de agir nunca age. A dúvida não é falta de informação, é falta de decisão. A mente não precisa de mais pensamento, precisa de comando. A ação não nasce da clareza, a clareza nasce da ação. Se isso falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho agir sobre o caos.